A maioria das pessoas acredita que uma vida destruída é o fim da linha, quando tudo parece fora de controle, quando hábitos ruins se acumulam, quando a mente está cansada, dispersa e tomada por arrependimentos. O instinto é pensar que algo quebrou para sempre, mas a verdade é mais desconfortável e, ao mesmo tempo, mais poderosa. Uma vida destruída não é o oposto da força, ela é o terreno onde a força mais profunda pode nascer. O problema é que quase ninguém sabe como transformar ruína em poder. O mundo moderno ensina a fugir da dor, a anestesiar o fracasso e a esconder o caos interno. Mas existe um método antigo, esquecido pelo tempo, que não tenta consertar o que está quebrado. Ele faz algo muito mais radical. Ele usa a destruição como matéria-prima. Imagine alguém comum, não um herói, não alguém especial, apenas alguém que, em algum ponto da vida, perdeu o controle. Os dias começaram a se misturar, as promessas feitas a si mesmo deixaram de ser cumpridas, o corpo perdeu energia. A mente ficou barulhenta demais para pensar com clareza. Cada tentativa de mudança parecia durar pouco. Um novo plano, um novo vídeo motivacional, uma nova segunda-feira. Sempre o mesmo ciclo. Começo empolgado, queda silenciosa, culpa, repetição. Essa pessoa sabia exatamente onde estava errando. E ainda assim continuava errando, não por falta de informação, mas por algo mais profundo. Uma luta interna que ninguém via. O erro mais comum é acreditar que o problema está na falta de força de vontade, que basta se esforçar mais, apertar os dentes, se punir mentalmente até a mudança acontecer. Mas quanto mais essa pessoa tentava forçar uma versão melhor de si mesma, mais resistência surgia. O corpo queria conforto, a mente queria distração. O silêncio parecia ameaçador. Aos poucos, a própria vida começou a parecer um peso. Não porque fosse difícil demais, mas porque tudo era enfrentado como uma batalha constante. E lutar o tempo todo cansa. Eventualmente, algo quebra. Há séculos, muito antes, de aplicativos, gurus e promessas rápidas, pensadores antigos observavam esse mesmo padrão. Eles perceberam que o ser humano não entra em colapso porque sofre, mas porque tenta resistir ao sofrimento da forma errada. Existe uma diferença crucial entre dor e destruição. A dor é inevitável. A destruição acontece quando a mente entra em guerra contra a própria realidade. Esse é o ponto onde quase todos se perdem. Quando a vida desmorona, o impulso é correr, fugir, distrair-se, reconstruir rápido. Demais. Mas os antigos ensinavam o oposto. Quando tudo cai, não se corre, se permanece. No início, essa ideia parece absurda, ficar parado, quando tudo está quebrado só como desistência. Mas não é a imobilidade externa que eles defendiam. Era algo mais sutil, uma pausa interna, um momento em que a pessoa para de tentar se salvar de si mesma. A mente moderna chama isso de fracasso. As tradições antigas chamavam de portal, porque é exatamente quando as máscaras caem, quando a identidade antiga não se sustenta mais, que algo novo pode ser moldado. Essa pessoa comum, presa no próprio caos, começou a perceber algo estranho. Nos raros momentos em que não tentava se consertar, quando simplesmente observava o próprio estado sem julgamento, uma clareza inesperada surgia. Não era felicidade, não era motivação, era lucidez. Pela primeira vez, ela não estava tentando escapar da própria mente, estava apenas olhando. E nesse olhar silencioso, algo importante se revelou. Grande parte do sofrimento não vinha da vida em si, mas da narrativa interna, que dizia que aquilo não deveria estar acontecendo. Os antigos chamavam isso de resistência invisível. A força que drena energia sem que se perceba. Quanto mais a pessoa lutava para apagar o passado, mais presa a ele ficava. Quanto mais odiava quem havia se tornado, mais essa identidade se solidificava. O método antigo não começa com mudança de hábitos, nem com disciplina rígida. Ele começa com algo que o mundo moderno despreza profundamente. Aceitação sem rendição. Aceitar não significa gostar. Significa parar de desperdiçar energia, negando o que já é fato. Quando essa pessoa finalmente entendeu isso, algo mudou, não externamente. A vida continuava bagunçada. Os problemas ainda estavam lá, mas internamente, a tensão diminuiu. Pela primeira vez, não havia urgência em parecer forte. E é aqui que o método começa a operar. A força verdadeira não nasce da imagem que você projeta,
mas da estabilidade que você constrói quando ninguém está olhando. Os antigos acreditavam que uma vida destruída cria espaço, espaço onde antes havia ilusões, espaço onde o ego enfraquece, espaço onde a mente fica mais maleável. É por isso que pessoas que nunca caíram raramente desenvolvem profundidade. Elas funcionam, mas não se transformam. Já quem atravessa o colapso e permanece consciente, passa por algo diferente. A destruição quebra padrões automáticos, e padrões quebrados podem ser reconstruídos de forma deliberada. A partir desse ponto, a pessoa começou a fazer algo simples, mas Wadaka, em vez de tentar mudar tudo, escolheu uma única ação pequena por dia feita com total presença. Não para provar algo, não para compensar o passado, apenas como um ato de alinhamento interno. Os antigos chamavam isso de ação enraizada. Pouca quantidade, máxima intenção, sem pressa por resultado, porque o objetivo não era produzir mais, mas reconstruir a relação consigo mesmo. Algo curioso aconteceu. Quanto menos essa pessoa tentava se reinventar, rapidamente, mais consistente se tornava. O corpo começou a responder, a mente começou a confiar. O caos não desapareceu de imediato, mas deixou de dominar. Isso porque o método antigo não promete uma vida perfeita. Ele ensina como transformar pressão em estrutura. Assim como o metal só se fortalece depois de ser exposto ao fogo, a mente só se torna sólida depois de atravessar o colapso sem fugir. Existe um momento específico nesse processo, um ponto de virada silencioso. Não é um grande evento. Ninguém aplaude. Ninguém percebe. É quando a pessoa entende, de forma visceral, que não precisa apagar quem foi para se tornar quem quer ser. Tudo o que foi vivido, inclusive os erros, passa a ser visto como treinamento bruto. Material não refinado, mas valioso. A vida destruída deixa de ser um fardo e passa a ser um arsenal. Os antigos tinham uma metáfora para isso. Eles diziam que a árvore mais forte não cresce em solo perfeito, mas naquele que oferece resistência suficiente para forçar raízes profundas. Uma vida sem ruptura cria raízes rasas. Uma vida quebrada, quando compreendida, cria estabilidade interna. Essa estabilidade não é barulhenta. Ela não precisa de validação. Ela se manifesta na forma como a pessoa reage menos, se explica menos, se desespera menos. O mundo pode continuar instável, mas por dentro algo se organiza. Com o tempo, essa pessoa percebeu que a maior transformação não estava nos resultados externos, mas na relação com o tempo. Não havia mais pressa para chegar lá. O foco estava em sustentar o processo. Os antigos chamavam isso de paciência estratégica. Não há paciência de quem espera passivamente, mas a de quem constrói algo que não pode ser derrubado facilmente. Cada pequeno ato feito com presença se tornava um tijolo invisível. E um dia, sem perceber exatamente quando, a base estava firme. É nesse ponto que a vida começa a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque a pessoa mudou a forma de se mover dentro dele. Menos impulsiva, menos reativa, mais precisa. A força que emerge não é agressiva, é silenciosa. É aquela que não precisa anunciar nada, que não se define mais pelo passado, nem vive refém do futuro. Apenas age, com clareza. Se você sente que sua vida está destruída, talvez este seja um único momento em que algo real pode nascer. Não algo superficial, não uma versão motivada por culpa ou comparação, mas uma força construída a partir da verdade. O método antigo não promete atalhos. Ele exige coragem para permanecer quando fugir seria mais fácil. Mas em troca, ele oferece algo raro. Um tipo de poder que não depende das circunstâncias. Agora a pergunta inevitável surge. Em que ponto dessa jornada você está? Você ainda está lutando contra o que já aconteceu ou está pronto para usar isso como base? Não é preciso mudar tudo hoje. Basta um ato pequeno, feito com total intenção. Sem necessidade de provar nada a ninguém. Se essa ideia fez sentido para você, escreva nos comentários onde você sente que precisa reconstruir sua força. Isso não é fraqueza. É o primeiro sinal de consciência. Se este vídeo trouxe clareza, deixe seu like para que mais pessoas encontrem esse caminho esquecido. E se você quer continuar explorando métodos antigos para construir uma mente forte em um mundo caótico, inscreva-se. Essa jornada não é rápida, mas é real.